Olá! Ainda falando sobre voz aqui na nossa chave da voz, com chave da confiança, eu quero falar para vocês agora, para você que está aí, praticando, interagindo conosco, sobre a saúde da voz e os mitos que tem. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre pastilha, spray, gengibre, romão, o que faz bem e o que faz mal para a nossa voz? Então vamos agora falar um pouquinho sobre isso. Uma boa pergunta que as pessoas me fazem é sobre maçã. Será que maçã cura a voz? Será que maçã é tratamento para a voz? Então, para isso, a gente tem que recorrer para a anatomia. E se lembrar que o nosso trato vocal, a produção vocal, fica aqui nas pregas vocais, nesse cano. Toca aí. Ó, aqui eu vou olhar aqui também, ó, na laringe, aqui onde tem o gogó. Você toca a sua mão, inspira e produz, ó. Sentiu vibrar? É na expiração. Então, a maçã não passa nas pregas vocais, porque é caminho de ar. Ali é a função principal e primordial das pregas vocais no ser humano são esse fechamento desse esfíncter para a gente não engasgar. Então, a proteção do pulmão. Se a maçã passa por aí, você se afoga ou se engasga. A maçã passa no tubo de trás, que é da nutrição sólida, líquida e gasosa, que é o esôfago, que vai até o estômago. Prega vocal é caminho de ar, que vai até o pulmão. É a nutrição gasosa. Então, a maçã de cara não passa ali. Mas ela ajuda o orador, sim. Ela tem componentes como a pectina, que ajuda na hidratação. A maçã também é astringente, com casca, então ajuda muito a limpar esse trato vocal. Aqui na orofaringe, nessa parte de cima da nossa articulação. E não há nada de novo sob o sol. Quando a gente imagina maçã para um orador, a gente lembra daquela cena do aluno levando a maçã para a professora com aqueles livros, e a maçã ali na sua mesa, na sala de aula. É claro que é bacana, porque quando a gente come uma maçã inteira, a gente abre a articulação. E essa articulação aberta é super importante, não só para a inteligibilidade da fala, para essa expressividade com emoção, mas também para projetar melhor a voz sem sobrecarregar a musculatura. Então, a maçã é positiva, ela nos ajuda, mas não é um tratamento, ela não vai curar. Se você tiver com uma rouquidão, com alguma lesão, não é a maçã que diretamente vai curar. Ela ajuda nessas questões de hidratação, que é fundamental, tá? E como adstringente e abertura de articulação. Mas falando em hidratação, não tem como a gente escapar do comentário sobre água, que é fundamental. Aquela história da média de 6 copos d'água por dia, 6 a 8, conforme o seu tamanho, o seu peso, a sua estrutura, o tipo de alimentação que você faz, porque nada é radical. Então, como as pregas vocais, elas vibram em média 100 vezes por segundo nos homens e 200 vezes por segundo nas mulheres quando estão emitindo uma simples vogal, a voz da mulher é mais aguda, então a frequência é maior, 200 vibrações por segundo. Por segundo, e o homem 100. O olho humano nem acompanha isso. É claro que precisa de hidratação, é claro que precisa de lubrificação nesse músculo, senão tem um atrito. E aí vem as lesões, o pigarro, quando a gente está muito ressecado. A água é fundamental. Patrícia, a água passa direto nas pregas vocais? Como que é isso? A gente já sabe que não, senão se afoga, senão se engasga. Mas como passa atrás, a mucosa imediatamente reabsorve. Então o corpo inteiro é hidratado. Assim como você vê a água da chuva pingando no vidro, do outro lado também você tem o suor daquele vidro. É claro que vai absorver e essa lubrificação é importante. Mas nós temos também, com o trabalho, principalmente de voz artística ou profissional, o que a gente chama de hidratação direta nas pregas vocais. Como que é o macete? Se tudo que é líquido, sólido, gasoso da nossa nutrição vai para o esôfago, senão a gente se afoga ou se engasga, tem um jeito da gente conduzir essa água para o trato vocal, para as vias aéreas, para esse caminho de ar, através da evaporação, que é a nebulização. Então, essa água em estado gasoso, quando eu nebulizo, ajuda muito, porque eu já tenho uma hidratação direta. Ajuda nessa lubrificação, principalmente nos dias que a gente tem uma grande demanda vocal, profissional ou artística, quando a gente está
mais congestionado, com quadro alérgico ou viral, ajuda a fluidificar esse muco. E quem quiser, por um tempo, trabalhar o seu condicionamento vocal, vale a pena fazer um ciclo dessa hidratação diária. Tem nebulizadores comuns, agora tem uns portáteis pequenos que você leva onde quiser, ou pode fazer uma boa nebulização caseira, né, com uma água quente ali e a toalha por cima, abre bem e essa água em estado gasoso chega direto nas pregas vocais. Vai a dica aqui do macete que o comunicador faz na fisiologia. As pessoas perguntam também sobre leite. Nada é radical, o ser humano não é robô, depende da pessoa. Quem é alérgico e essa lactose vai produzir mais muco, é importante que evite, principalmente em momentos de apresentações, porque se vai produzir mais muco e aqui ficar obstruído, vai atrapalhar toda a ressonância, toda a projeção da sua voz. Nariz também é voz. A voz projeta tanto na orofaringe, aqui na parte oral, como nasal, na nasofaringe. Então, se você é alérgico e a lactose faz com que você produza mais muco, vai obstruir, então a sua voz fica alterada, fica abafada, atrapalha a saúde da sua voz, porque também sobrecarrega a musculatura, impedindo uma projeção mais aberta. Agora, se não fizer mal, se você tem o costume do seu leite, a gente não vê um empecilho para o orador continuar nesse seu hábito alimentar. Chocolate também tem lactose, tem cafeína para quem tem refluxo. O chocolate pode ser um inimigo, mas não é para todo mundo. Só que a gente diz o seguinte, minutos antes de se apresentar, porque o chocolate, quando a gente mastiga, a saliva fica mais espessa, ela muda a nossa projeção, a nossa articulação fica mais pesada se a gente ingerir o chocolate logo antes de uma apresentação. E também alimentos condimentados, todos esses alimentos que podem te trazer uma azia, se você tem refluxo, importante cuidar, porque o refluxo continuado banha as pregas vocais, essa acidez do estômago, e a gente tem uma rouquidão, né? A gente tem um ruído e um desafio de saúde e de qualidade vocal. As pessoas também perguntam sobre sprays, gengibre, balas. Eu vou finalizar essa parte de saúde vocal com esses 3 componentes, assim. E sprays, tem alguns que os otorrinos, inclusive, indicam pra gente, é tratamento. Mas aqueles sprays que a gente usa, assim, com uma hortelã ou algo que anestesia o trato vocal, no momento de um aquecimento, de uma preparação vocal, eles são até inimigos, não ajudam. Porque que acontece? Eles anestesiam e o comunicador ele não vai monitorar como que está o seu trato vocal. Ele vai ter depois um abuso ou um mau uso da voz, podendo causar até uma lesão. O própolis, ele é um bom amigo assim, da nossa saúde global. Ele não vai chegar direto nas pregas vocais, mas ele é um excelente anti-inflamatório. A ressalva que a gente faz aqui, se você usa própolis, use o própolis que não tenha álcool, porque alguns sprays de própolis, se você for ler a bula, tem álcool, e o álcool, ele queima. Ele irrita as pregas vocais, tá bom? Então tem própolis agora, tintura, que você pode até misturar numa água morna e fazer um gargarejo. O gargarejo ele ajuda, inclusive se você tem amidalite, né? Se você tem inchaço nessa parte de cima da faringe, ele também ajuda a diminuir o edema e a desinchar. Todos esses outros... algumas receitas que a gente já ouviu, como bala, essas balas mais fortes, Valdo, hortelã, que são mais fortes, elas vão anestesiar. Elas podem até inibir uma tosse porque anestesia, mas se você fizer, não é preparação vocal. Se você ingerir na preparação vocal, pode anestesiar e fazer com que você tenha também uma lesão. Agora, uma bala simples, uma bala comum não tem problema, ajuda. Às vezes você está até com uma tosse que você tem, o que ajuda? Você ingerir algo. Qualquer coisa que você degluta, rearranja aqui o sistema e diminui a tosse. E a melhor coisa é a água mesmo. Você vai engolindo água, ajuda na hidratação, diminui a tosse naquele momento e é um excelente aliado essa hidratação. Hidratação, mais uma. Água gelada faz bem ou faz mal? Depende da pessoa. Essa questão da imunidade, da predisposição, varia muito. É bem pessoal. Tem gente que anda de pé descalço, não fica gripado, não desencadeia alergias. Tem gente que já não pode andar com o pé descalço dentro de casa, que vai ter um quadro alérgico ou algum problema de saúde.
Água gelada, mesma coisa. Tem gente que pode tomar água gelada com gelo, não vai ficar gripado, não vai ter problema. Mas eu digo uma coisa, pelo menos na preparação vocal, cuidado com essa água gelada. Na hora da fala, não, porque teu aparelho vocal, teu trato vocal está superaquecido, você jogando uma água gelada ali, dá um choque térmico que não é interessante. Preferível água como está essa agora que eu estou produzindo a minha voz. Água, temperatura natural, água natural, tá? Às vezes eu tomo minha água de porta de geladeira, quando eu não estou em preparação e nem em uso profissional da voz. E pós-uso, já tem agora uma corrente de termoterapia que diz que a água gelada, após o uso profissional da voz, pode ser vasoconstritor e pode ajudar, mas ainda tem estudos de comprovação, então no pós-uso, alguns profissionais da voz têm essa experiência que pode ajudar. A termoterapia, né? O quente, um chá ou uma sopa após o uso pode diminuir inflamações e o gelo pode também ser vasoconstritor. Mas isso ainda tem correntes, ainda tem comprovação. O certo é, durante o uso profissional da voz, procure ter um copo d'água com temperatura natural e é super importante, porque o reabastecimento do ar durante a fala é buco-nasal, ou seja, você usa a boca. Não tem como você falar e ir puxando só pelo nariz. Não dá tempo, não dá fluência, não dá ritmo. Você reabastece naturalmente sem ruído através dessa articulação, dessa coordenação de articulação com respiração e entonação. Eu estou falando, estou reabastecendo, então é óbvio que resseca. E aí eu preciso dessa água, senão eu tenho ressecamento, tosse, pigarro e vou hidratando o meu trato vocal. Desejo muita saúde para você, principalmente para sua voz. E continue conosco nesse caminho do Voz Oratória. Obrigada.